Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de músculos, tipos de músculos e as suas ações. Bom, nós temos três tipos de músculo: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e musculatura lisa. Não se esqueçam que o músculo é a parte ativa do corpo e o osso, os ossos e as articulações são a parte passiva, ou seja, quem dá movimento aos ossos e às articulações são os músculos, que também têm a capacidade de produção de calor. Por isso que em atividades físicas você acaba produzindo hiperemia e sudorese. Os músculos também dão suporte à nossa postura. Aliás, postura é tudo, né? Por exemplo, quando eu estou sentada, eu ou vocês estamos sentados, toda a nossa postura, toda a musculatura que está em trabalho no momento é a musculatura abdominal e a musculatura paravertebral, para que o tronco não caia nem para frente nem para trás. Então, até em posição de descanso, você pensa que os músculos não estão em trabalho, mas eles estão com toda certeza. As fibras musculares, elas também têm uma terminologia diferenciada daquelas que eu expliquei naquele primeiro vídeo celular. Por exemplo, uma célula muscular é uma fibra muscular, tudo bem? Uma membrana muscular é um sarcolema. Um citoplasma, o citoplasma, né, aquele líquido que em volta da célula, já é o sarcoplasma na célula muscular. E o retículo endoplasmático é o retículo sarcoplasmático. Então tem essas diferenças na nomenclatura celular, entre celular e entre a nomenclatura muscular. O retículo sarcoplasmático, que envolve cada miofibrila, libera cálcio. E tem uma tríade que é formada, né? Os túbulos T, mais uma cisterna terminal, mais o retículo sarcoplasmático. Isso forma uma tríade. Nessa tríade, o que acontece? Ela possibilita que o potencial de ação, que se origina lá nas junções neuromusculares, atue na musculatura. Bom, os músculos, todos eles têm uma origem e têm uma inserção, de onde ele nasce para onde ele vai. Sempre ele sai de um osso e vai para outro osso para que haja uma alavanca e um movimento. Toda vez que o músculo se fixa em algum lugar, se chama inserção, tá bom? É origem e inserção. Então, todo músculo tem uma origem, uma inserção e uma inervação, porque para o músculo funcionar tem que ter ação nervosa, neural, tudo bem? E nós temos grupos musculares com ações diferentes. Então, ações musculares. A primeira ação é a agonista, que é a musculatura agonista. É a que faz a maior parte da força. É o músculo motor primário. E tem o antagonista, que é aquele que sobrepõe essa força. E a musculatura sinergista, que ajuda a estabilizar o agonista. Legal, né? Então nós temos agonista, antagonista e sinergista. São as três funções musculares. Por exemplo, gente, se você for fazer uma flexão de cotovelo, tá bom? Aqui, quem é o músculo agonista? O agonista vai ser o bíceps braquial e o braquial. E ela tá fazendo assim, bochechinha. E o antagonista vai ser o tríceps braquial aqui atrás, que vai contrapor esse movimento. E quem que é a musculatura sinergista, que vai ajudar nessa flexão de cotovelo? O bráquio radial. Então, todos os músculos têm uma função. E quando um trabalha, todos trabalham em conjunto. E nós temos três tipos de contrações musculares. A isométrica, que é aquela que você faz força, porém não altera o tamanho da fibra muscular. E as isotônicas, que são divididas em concêntricas, que altera, que vem em direção ao ventre muscular, ao feixe, quando fecha, concêntrica, vem em direção ao centro, e a isotônica excêntrica, quando volta, quando alonga a musculatura novamente. Cada fibra muscular trabalha em conjunto. Uma depende da outra para haver contração. Então, não tem como trabalhar isoladamente grupos musculares, porque uma fibra depende da outra para ter esse sinergismo muscular. Tudo bem? E isso forma um feixe ou fascículo.
para trabalhar todo mundo junto, para que a musculatura se contraia. Então, essa área muscular inteira vai ser trabalhada em conjunto através de quem? Do tecido conjuntivo, que ele vai conectar um ao outro. E esse tecido é dividido em três partezinhas. Primeiro, endomísio, que é a parte mais interna da miofibrila. Depois, perimísio. E o último, epimísio, que recobre toda a miofibrila. E tudo isso, gente, é recoberto pela fáscia. O nosso corpo todo, ele é encoberto, na verdade, pelas fáscias musculares, com SC. Tudo bem? E cada fibra muscular é formada por mais de 1 milhão de miofibrilas. Olha como que isso é interessante. E o que acontece? Temos também as diferenças de tudo isso. Por exemplo, as diferenças entre as fibras. Nós temos proteínas contráteis. Lembram quem são as proteínas contráteis? Actina e miosina. Proteínas regulatórias, que são a tropomiosina e a troponina. E também temos as acessórias, proteínas acessórias, que são a tinina e a nebulina. Legal, né? Bacana a gente aprender isso. A tinina e a nebulina, elas dão uma organização. Elas fazem um alinhamento e organização de todo o sarcômero. E a actina é a proteína que constitui filamentos finos de fibras musculares e são formadas por 3 moléculas. A actina, a tropomiosina e a troponina. 3 moléculas que formam a actina. E a parte cruzada é formada pela união das cabeças de miosina. A troponina se relaciona ao cálcio. Já a tinina, ela é uma grande proteína, assim também como a nebulina. Só que a tinina, ela tem um grande potencial, na verdade, de elasticidade. Então, mesmo em repouso, ela está alongada e ela retorna ao comprimento normal. Ela tem bastante poder de alongamento devido a seus filamentos contráteis. Já a nebulina, que também é uma proteína gigante, né? Grande pra caramba, mas ela não tem esse poder de elasticidade total. Então ela é mais assim para alinhar os sarcômeros, ela serve mais para o alinhamento. Nos sarcômeros nós encontramos o disco Z, que parece como um zigue-zague, e ele promove um sítio de união entre os filamentos finos e grossos. Temos também no sarcômero a banda I, que são mais claras no sarcômero, certo? E também ocupam só os filamentos finos. Já a banda A, elas ocupam a banda escura e tem a zona H, que é a região central da banda A e é ocupada por filamentos espessos, ou seja, mais grossos. E também temos a linha M. Depois eu mostro uma imagem para vocês, que fica no meio, né? M já diz, fica no meio do sítio de união, fazendo com que os filamentos finos e grossos se encontrem. Cada unidade muscular é inervada por um neurônio motor que sai da medula espinal para dar movimento, tá bom? E na junção neuromuscular, a fibra nervosa, ela se ramifica e invagina, como se fizesse isso daqui na fibra muscular para dar o movimento. E essas terminações nervosas, elas existem muitas mitocôndrias para o quê? Para dar energia, força de contração. E essa contração muscular, ela acontece em resposta ao efeito do neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. Não esqueça desse nome, acetilcolina. E então o cálcio, ele difunde-se no sarcoplasma, ele difunde-se entre todas as miofibrilas, se liga na troponina e se inicia o processo de contração. Miosina, actina, troponina, cálcio, pá, contração. Vamos lá para as etapas da contração muscular. Vou tentar explicar de uma forma simples, tá bom? Ocorre uma descarga do neurônio motor e que libera acetilcolina na junção neuromuscular. Essa acetilcolina, ela se fixa no receptor nicotínico, gerando um potencial de ação. E isso é propagado para dentro de cada fibra muscular.
e despolariza pelos túbulos T. Isso acontecendo, essa despolarização pelo túbulo T, libera cálcio pelas cisternas terminais do retículo sarcoplasmático e difunde, então, pelos filamentos finos e grossos. O cálcio, ele fixa na troponina C, expondo sítios de fixação de miosina e actina. Assim, formam pontes cruzadas e o deslizamento de filamentos finos e grossos, produzindo o encurtamento. Isso acontece, é a contração muscular. Já no relaxamento, o que acontece? O cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático, que é liberado pela troponina, e não acontece mais aquela interação de actina e miosina. Cessa essa interação e acabou. Nós temos alguns tipos de fibras musculares. Vou falar algumas aqui, aliás todas. 1. Fibras de contração lenta, ou fibras do tipo 1, ou fibras vermelhas. Elas produzem ATP por forma aeróbia, ou seja, tem muita mitocôndria. E são para esportes que exigem bastante, exercícios prolongados. São muito resistentes à fadiga. Fibras musculares do tipo 2, ou de contração lenta, ou brancas. Eles são produzidos por via totalmente anaeróbia, ou seja, baixa mioglobina, apresentam baixa mioglobina e alta captação de cálcio. São para exercícios que precisam de mudanças rápidas e bruscas de movimento, por exemplo, futebol, basquete. Essas fibras tipo 2 se dividem em 3 ainda subgrupos, tá? Então a fibra tipo 2A, elas têm alta velocidade e fontes aeróbias e anaeróbias. Tipo 2B, que tem um alto poder anaeróbio. E a tipo 2C, que só se encontra em fetos. E a porcentagem dessas fibras vai variar de indivíduo para indivíduo e também do tipo de esporte, do tipo de treinamento. E tem o tônus muscular, gente? O tônus muscular é o estado de contração fisiológica permanente do músculo. Mesmo o músculo não estando contraído, ele está lá para segurar. Por exemplo, ele regula a movimentação do sangue e da linfa. Tudo bem, filha? E se a secção, vem cá com a mamãe, e se a secção de nervos, tanto eferentes quanto aferentes, esse tônus ele é perdido. Por isso que às vezes quando tem lesão acontece uma hipertonia, uma hipotonia, uma flacidez ou uma rigidez exacerbada. Tudo bem? Gente, isso acontece porque o tônus ele não é uma característica muscular. Ele é uma característica do sistema nervoso central. É um arco reflexo, é uma resposta do sistema nervoso central ao músculo. A força muscular ela é dada pela capacidade de peso que uma pessoa possa suportar. Já a potência muscular, ela se dá pela aplicação não somente da força, mas pelo movimento, pela rapidez, ou seja, pela velocidade. Então tem uma continha aqui, que é potência igual a força vezes a distância dividida pelo tempo. Daí você vê a potência. Nós conseguimos medir a potência, de atletas fazendo o quê? O esforço máximo que ele faz, o peso máximo que ele consegue fazer, que ele consegue segurar. Então você pega a metade desse peso e conta quantas repetições que ele consegue fazer com a metade desse peso. Aí dá a potência muscular que ele tem, ok? Acho que deu para entender. Já a hipertrofia muscular, o que acontece? É o aumento do volume, aumento da massa muscular devido a um estresse mecânico que é imposto pelo indivíduo. Tudo bem? Isso é o aumento de miofibrilas, ocorre o aumento de miofibrilas e espessamento delas também. Tudo bem? Assopra. E produção de novos sarcômeros. Já a hiperplasia muscular é o aumento de fibras musculares. E, gente, o músculo ele é totalmente plástico. Você consegue fazer e remodelar ele o tempo todo. Ou por algum tipo de lesão, eu não consegui mexer porque estou com o braço quebrado, então ficou um lado corporal e você consegue mudar até o seu fenótipo por conta disso. Isso é muito interessante. Nosso corpo é totalmente plástico.
Então é bom vocês saberem que o treinamento ele é muito importante para tudo isso acontecer. E quando você treina mais a parte anaeróbia, você ganha mais fibras do tipo 2, que são as tipo brancas, diferente se você quiser ganhar fibras do tipo 1, você treina mais o aeróbio, tudo bem? Então assim, fadiga muscular, ela acontece sim por falta de treinamento, por falta de força, ou porque você treinou excessivamente uma região, ou desnecessariamente você treinou, você limpou uma casa, mas você não tem um preparo muscular para aquilo, para fazer aquela atividade. Então você tem que ter um treinamento prévio, você tem que moldar a sua musculatura para qualquer tipo de atividade que você tem que fazer no seu dia a dia. E para finalizar, as dores causadas por exercícios físicos. Quando você inicia uma atividade física, você tem que começar no seu limite, com uma adaptação prévia, indo sempre de pouco em pouco para você não ter perdas de fibras musculares, porque você perde fibras musculares e isso te causa dor. E se você perder muito, você fica com um segmento inteiro sem movimentar, de dor mesmo, porque gera inflamação, gera aquela cascata inflamatória, entendeu? E você fica sem poder mexer naquela região por um bom tempo. Então, o certo é ter uma adaptação a qualquer tipo e modalidade de atividade física, respeitando o seu corpo e respeitando as suas limitações naquele momento. Como eu já disse anteriormente, o corpo é plástico, então vai ser muito fácil ser moldado. Um beijo da Aline Hirossi para vocês, espero ter esclarecido algumas de suas dúvidas. Beijo!